Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês? Ok. Bom, pessoal, estamos já em cima da hora aí, né, da nossa palestra. O tema vocês já viram no quadro aqui, né? Tá lá, Noções do Bem e do Mal. Quem vai fazer o estudo por nós, o nosso companheiro Francisco, já está conosco aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode levantar a mão, fazer a pergunta, tá? Para não ir embora com dúvida, tá ok? E nosso horário, né, vai até às 20 horas, de 20 às 21 horas, o horário que nós temos disponível, né, para a palestra, mas fiquem à vontade para fazer a pergunta, tá? Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Então nós vamos então fazer a nossa prece inicial. Gostaria de pedir quem estiver com o celular para desligar ou colocar no modo silencioso, por gentileza. Então vamos então acerenar nossos corações, rogar a Jesus, nosso Mestre amado, que esteja conosco nesse momento, que, como Ele mesmo disse, onde houver um ou mais em meu nome, ali eu estarei presente. Que possamos na noite de hoje, em busca do aprendizado, em busca do seu Evangelho, que é de paz, de amor e de fraternidade, que possamos absorver todos os ensinamentos que forem ministrados aqui nesta noite, em benefício de nós mesmos, em benefício da nossa caminhada, do nosso aprendizado. Ó Jesus, Mestre amado, permaneça conosco e a sua luz se faça presente também nos lares aqui representados, nos dois planos da vida. Que possamos, Mestre amado Jesus, estar no seu caminho, seguindo os seus passos, hoje e sempre. Que assim seja. Francisco. Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna à casa para retomarmos os trabalhos da doutrina espírita, alicerçados nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu peço a Jesus que permita aos espíritos trabalhadores da sua seara, para que possa me inspirar, me intuir nesta noite, para que as minhas palavras sejam claras e alinas, inconfundíveis, para que elas possam entrar na mente de cada um de nós, descer para o nosso coração e sair pelas nossas mãos como forma de amor e caridade. Eu agradeço à mesa diretora e à direção da casa pela oportunidade do trabalho, a oportunidade que temos de poder desenvolver aqui junto com todos vocês esse trabalho maravilhoso da doutrina espírita. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito polêmico. É um tema multifacetário, é um tema que traz assim uma complexidade muito grande. Noções do bem e do mal. A primeira pergunta que nos ocorre é: como é que eu vou distinguir o bem do mal? O que é o mal e o que é o bem? Se eles, em determinado momento, nessa encruzilhada do bem e do mal, eles se confundem. Então é preciso acalmar os ânimos, isento de qualquer julgamento ou preconceito, para nós podermos compreender na essência o que seria o bem e o que seria o mal. Bem, o bem, nós já sabemos, o bem é todo aquilo que está de acordo com as leis divinas. Tudo que vem de Deus é bem. E Deus, onisciente, onipotente, onipresente e onisciente, todo-poderoso, a causa primária de todas as coisas, como está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, não seria plausível que uma mente que tenha um mínimo de clareza admitir ou conceber que Deus poderia ter criado o mal. Jamais. E a gente pergunta mal e bem. O que é positivo, o que é negativo?
Tudo isso na nossa cabeça parece dar um nó. O que é certo, o que é errado. O que é perfeito, o que é imperfeito. Então, no decorrer da nossa exposição, nós vamos tentar trazer alguns conceitos de bem e mal dos autores Bezerra de Menezes, André Luiz, Chico Xavier, Joana de Ângeles, para a gente compreender qual a noção do bem e do mal. Prosseguindo. Encruzilhada do bem e do mal. Vamos fazer referência aqui a dois filósofos, o Sócrates e o Platão. Aí alguém fala, peraí, Francisco, o que tem a ver Sócrates e Platão com a doutrina espírita? Eles são filósofos, não são espíritas? De ordinário, eles estão reverenciados lá nos prelegúmenos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo como os precursores do cristianismo e da doutrina espírita. Esses dois grandes homens que trouxe para nós diretrizes, conceitos filosóficos a respeito dos nossos traumas, da nossa evolução, das nossas dificuldades no plano Terra. Então nós vamos ver aqui o que eles dizem sobre o bem e o mal. Isso lá 460 anos antes de Cristo. E por eles apregoarem a imortalidade da alma de um Deus único, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, criador de todas as coisas, eles assim estavam preparando o caminho para a descida do Cristo à Terra, assim como muitos outros o fizeram. Muitos cientistas, muitos trabalhadores da música, da ciência, da filosofia e da religião, preparando o caminho do Senhor. Então, assim como o Isaías, 800 anos antes de Cristo, dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele se referia a João Batista, primo de Jesus, que pregava no deserto. E João Batista dizia: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O Messias já está presente entre nós, o qual eu não tenho competência para limpar as suas sandálias, tirar a poeira das suas botas. Então, Jesus, quando mandou esses enviados para a terra, foi para preparar o seu caminho. E esses dois homens, ou melhor, todos os filósofos gregos, a maioria deles, para preparar a descida do Mestre no plano Terra, depois da Terra co-criada por Jesus. Encruzilhado do bem e do mal, Sócrates e Platão. Ele diz que não é um duelo de forças opostas, quer dizer, o bem e o mal não estão degladiando em duas forças opostas, é o que ele está dizendo, mas um desafio ético e moral, epistemológico, dentro de um sistema de busca da verdade e do conhecimento, a epistemologia. Na busca pelo conhecimento, virtude, a vida em harmonia com a natureza. Eles pregavam muito isso. Então, eles já nos davam a noção do que é o bem e do que é o mal. E aqui está Jesus. E aquele que o tentou nos 40 dias que ele jejuou no deserto. Aqui tem uma pergunta bem desafiante. Que é bem e o que é mal? Como essas forças se expressam em nosso mundo íntimo? O que é o bem? O que é o mal? Como que essas forças reverberam na nossa intimidade, no âmago da nossa alma, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde e quando, onde estivermos? Essa pergunta sempre está nos assediando. O que é o bem e o que é mal? Então vamos lá. Pergunta 629 do Livro dos Espíritos, a pergunta 632.
consultar depois o Livro dos Espíritos. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, com a lei divina. O mal é o que se afasta dela. O mal não é uma entidade criada, um ser. Não é permanente. É a ignorância da lei divina, desconhecimento da lei divina. O bem é destino espiritual de todos os seres. O bem é o destino de todos os seres. Porque se há um determinismo no mundo que Deus criou, é a evolução, é o progresso. É a volta do seu filho de onde ele veio, criado da perfeição. Se Deus criou o homem, nós somos perfeitos também, de certa forma. Tanto que Jesus diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E Jesus depois nos reverencia com muito carinho, afeto e até com uma certa paixão pelo ser humano. Ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, como há de salgar, vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia, essa lâmpada para colocar debaixo da cadeira, mas no candelabro, onde ilumina todos. Então, quando ele fala aqui que é o cumprimento da lei divina, o bem está de acordo com ela, e que o mal é o contrário, a negação da lei divina, Emmanuel nos fala também: todo ser humano traz dentro de si a chama divina e exige de si a sua divina presença, ou se encerra na morada da negação. O que Emmanuel está nos dizendo? Emmanuel está nos dizendo que nós temos a chama divina dentro de nós. E ela erige, ela resplandece essa luz dentro de nós, a luz de Deus, a luz divina, a luz do Cristo. Ou ela fica apagada dentro de nós na muralha da negação. Que muralha de negação é essa? É nós negamos a lei divina, está contra a lei divina, que embota a nossa luz. É como se fosse uma ferrugem que não deixa a nossa luz brilhar. Seguindo. Então ele diz aqui que o mal é a ignorância da lei de Deus, né? E resumindo, que a lei de Deus é a lei de amor e caridade. Vamos entrar nos conceitos dos nossos instrutores espirituais, que nos traz conceitos e diretrizes sobre o bem e o mal, nos dando uma luz sobre eles. E vamos começar pelo Emmanuel. Está lá nos livros, para quem gosta de muita citação: Pensamento e Vida, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Todos esses livros trazem a noção do bem e do mal, todos eles. Pode folhear lá, quem gosta de ler, que vai achar. O bem não é uma teoria real. Melhor, o bem não é uma teoria, ele é real. Ação constante, desde as pequenas às mais complexas atitudes. O mal é filho da negligência, omissão e orgulho. Quem que é o pai do mal? O orgulho, a vaidade, a concupiscência, a ostentação dos prazeres da vida com excesso, dos bens materiais, do apego, do egoísmo. O bem é serviço, cooperação e renúncia. Aceitação, respeito. Você pode escrever uma enciclopédia sobre o bem, sobre os adjetivos qualificativos do bem, que é sinônimo do bem. Amor, harmonia, caridade, justiça, verdade, complacência, amparo, e vai por aí.
Agora vamos ver André Luiz, o que ele fala. O bem e o mal, André Luiz. Ele diz que o bem e o mal são campos vibratórios. Campo vibratório e consequências energéticas. Está lá em Nosso Lar, Missão da Luz, Missionários da Luz, Ação e Reação, de André Luiz. O pensamento gera vibrações. O pensamento, ele vibra. O bem eleva o padrão vibratório. O bem, ele reverbera nas entranhas do nosso ser, harmonizando as nossas células, do nosso corpo físico e do nosso perispírito. Todas as nossas células têm memória, e quando nós praticamos o bem, essas células vibram dentro de nós. São 80 a 100 trilhões de células em todo o nosso corpo, segundo a Enciclopédia Médica. Então, se quem quiser conferir, vai lá e coloca quantas células há no corpo humano. Vai aparecer vários autores. Uns dizem 70 milhões, ou diz 80 bilhões, ou diz 100 bilhões. O pensamento gera vibrações. O bem eleva o padrão vibratório do ser. O mal densifica. Torna-se denso o campo mental. Danifica o corpo físico e o perispiritual. Criações mentais, formas de pensamento, geram ambientes espirituais saudáveis ou tóxicos. É por isso que muitas vezes, poeticamente, alguns autores espirituais dizem: a psicosfera da Terra está embotada dos elementos deletérios da mente humana, do veneno da mente humana, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Então a Terra fica lá com aquela gosma terrível, e que os espíritos superiores trabalham para dissipar essa matéria densa, gosmenta, deletéria, esses miasmas. É triste. E todos nós, às vezes, temos um pouquinho de participação nesse processo de criação dessa onda, dessa penumbra, que às vezes paira sobre a Terra. Então, é isso que o André Luiz está dizendo. Joana de Ângeles, vocês a conhecem? É a mentora do Divaldo Pereira Franco. Ela foi aquela senhora, esposa de Cusa, tanto é que ela é chamada de Joana de Cusa, daquele homem que era um servidor dos interesses de Roma, na Judéia. E ele judiava muito dela. E ela foi um dia até o Cristo pedir socorro. Jesus diz: volte para casa, minha filha, não se preocupe. Continue orando e paciente, tolerante, cuidando dos seus filhos e honrando o seu marido. Ela achou aquele estranho, foi para casa. Passados uns dias o homem morreu, desencarnou. Não foi Jesus que matou não, viu, gente? Ele morreu dos próprios impropérios dele. Então eu brinco, não foi Jesus que matou não, é só para descontrair um pouco. Joana de Ângeles, o mal nasce das sombras psicológicas. Medo, raiva, orgulho, insegurança. E aí você pode colocar muitos outros mais. Esse sentimento envenenado que nós criamos dentro de nós, sem perceber às vezes, sem meditar, sem refletir, que cria o mal. Que são as portas do mal a penetrar o âmago da nossa alma e fazendo morada, e dali para sair torna-se difícil. Precisa renúncia, oração, precisa desapego e por aí vai. Muito esforço, muito amor. O bem exige autoconsciência e autoconhecimento. O autoconhecimento, conhecer a si mesmo.
a autoconsciência, ter a sua mente, né, desenvolvida para compreender as leis divinas e deixar que elas tornam-se escritas lá, na consciência. O bem exige autoconsciência e autoconhecimento. Reforma íntima como terapia libertadora. Reforma íntima como terapia libertadora. O remédio para as nossas agruras, as nossas aflições e os nossos males está de nós fazermos uma reflexão, um exame íntimo e criar elementos de asepsia contra o mal. Quais são os remédios? Qual a asepsia para o mal? Caridade e amor. Devolver a autoaceitação, desenvolver a autoaceitação, autocompaixão e autoperdão. Porque tem gente que não aceita nem o corpo físico dele. Eu sou feio. Meus olhos não são verdes, azuis. Meu cabelo é crespo, meu cabelo é muito fino. Aí vai por aí. A insatisfação com o próprio corpo. Então é preciso nós desenvolvermos em nós a autoaceitação. Porque se eu não aceitar a mim mesmo, eu vou aceitar o outro como? Por que o outro é mais bonito do que eu? Por que a grama do outro é mais verde que a minha grama? A grama do vizinho é mais verde. Por que o outro tem e eu não tenho? A cobiça, a inveja. Então isso nós temos que corrigirmos em nós, para que nós tenhamos esses preceitos como terapia libertadora. Desenvolver a autoaceitação, a autocompaixão e autoperdão. Autoperdão é eu libertar-me, eu perdoar-me dos impropérios que eu pratico. De tudo aquilo que eu faço que está contra o bem, contra as leis divinas. Quer ver um exemplo de autoperdão que eu sempre dou? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele estava dirigindo-se a Damasco para perseguir os cristãos, e diga-se de passagem, ele prejudicou muitos cristãos, fez muita maldade. Ele desalojou muitos cristãos das suas casas onde estavam sendo celebrado a memória do Cristo, o Evangelho do Cristo, muitas vezes. Ele chegou a ferir muitos cristãos. Um ferimentozinho leve, cortou só a cabeça. Então ele, quando dirigia a Damasco, Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, era o nome dele, por que você me persegue, Saulo? Saulo perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou o Cristo que você persegue. E Saulo caiu de joelhos ao chão, ergueu os braços em direção àquela luz, baixou a cabeça porque não conseguia ver, porque a luz era intensa, e ele ficou cego. Jesus diz: vai até Damasco, procure Ananias e ele vai devolver você a visão. E assim ele fez. Então, a partir daquele momento ele não olhou mais para trás. E era um homem de grande poder na Judéia. Era um homem que servia o judaísmo. Na cátedra judaica, ele tinha um cargo muito importante nas fileiras militares lá da Judéia. Então aqui está o autoperdão e a autocompaixão. Ter compaixão de nós mesmos, para depois ter dos outros. Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco e o nosso Chicão diz o seguinte: a caridade caminha seguro. A caridade caminha seguro do bem. É o caminho certo. A direção correta. É a porta de entrada para o bem. A caridade. A caridade é remédio da alma. O bem agora mudou, viu, gente? Está escrito com N. Brincadeira. É o homem aqui que é ruim demais. O bem consubstancia-se na indulgência, misericórdia, fraternidade. Jesus: fora da caridade não há salvação.
Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Perguntaram para Jesus, o que é fazer a vontade do Pai? E ele respondeu: quando eu estava doente, foste me visitar. Quando eu tinha sede, me deste de beber. Quando eu estava descamisado, me deste de vestir. E fazendo isso a esses pequeninos, fizeste a mim. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8. Fora da caridade não há salvação. Aqui eu trouxe aqui uma reflexão sobre o pecado, o mal. O pecado original. Eu trouxe para que nós pudéssemos compreender melhor essa questão da origem do mal no mundo. Porque dizem algumas religiões que o mal entrou no mundo a partir do momento que o Adão desobedeceu a Deus e comeu a maçã, ele e a Eva. E sabendo, né, nós que o Adão não foi o primeiro homem na Terra. Já existia outros. Se vocês analisarem direitinho, lá na Gênesis, sobre Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, no paraíso, vocês vão ver que o filho dele, né, o Caim matou Abel. E o Caim casou e teve filhos, mas casou com quem? Só para vocês refletirem. De onde veio essa dama que ele casou? Vamos lá, criação do mal. A criação do mal, Adão e Eva. E a serpente, o fruto proibido e o pecado original, ou o mal, né? Vamos lá. Doutrina espírita, o pecado não é herança de Adão e Eva. É os espíritos que nos ensinam. É pendor, tendência humana para o mal. A lei de Deus a lei de Deus não. O que eu escrevi aqui? Não, estou lendo tudo errado. É o bem ou o mal, a lei de Deus. Não ser. Eu acho que eu comi um pedacinho aqui, ó. É porque muitas vezes não cabe no slide para não ficar muito cheio de letra e cheio de confusão, mas é isso, ó. É que o mal não é um ente, ele não tem consistência própria, ele não é permanente, tá certo? Ele é compreendido como a desobediência da lei de Deus. O pecado representa a queda moral do homem. Domínio dos instintos primitivos que sobrepujam as aspirações da alma. Precisa urgentemente autoaperfeiçoamento. Vamos lá. O homem foi criado simples e ignorante, partiu do ponto zero. E ele tinha ali a escolha de entrar pela porta estreita ou pela porta larga, pelo livre-arbítrio. Suponhamos que nós estamos trabalhando aqui com o espírito de primeira encarnação. Ele foi criado simples e ignorante e ele teve os caminhos para serem seguidos e Deus deu a ele a capacidade de discernimento, de entendimento. Deu a ele o pensamento contínuo, deu a ele a inteligência, a capacidade de discernir as coisas. E lhe deu também total liberdade para escolher, através da lei de livre-arbítrio. Então, pela liberdade que ele teve, ele escolheu o caminho do bem e o caminho do mal. Quer dizer, ele se intitulou gestor da sua vida, sem contudo obedecer uma lei maior, a lei do seu Criador, a lei de Deus. Então, o pecado não é a herança do Adão. O pecado, ele é próprio daqueles que desobedecem à lei divina. Então não foi lá que foi inaugurado o pecado no mundo, não. Não é lá que foi inaugurado o mal no mundo, não. O bem, nós já sabemos, o bem é todo Deus, Deus Todo-Poderoso. Tudo que vem de Deus é o bem.
E a queda moral do homem se deu através do abuso da lei de livre-arbítrio, que hoje requer reparo urgente para aqueles que ainda estão embevecidos no mal. Livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Não somos punidos, nós somos educados. Deus não pune ninguém. Deus deu a nós o livre-arbítrio, como eu disse, e nos deu a capacidade de pensar, raciocinar e discernir, distinguir uma coisa da outra, o que é bem e o que é mal. E quando nós fomos criados dentro da nossa gênese divina, nós trouxemos o germe do amor, da compreensão, do bem, do amor. Nós é que transviamos. Claro, que vem de Deus, não pode ser outra coisa do que não o bem. O bem produz crescimento, paz e consciência. O mal produz aprendizado através de provas e expiações. Não há fatalismo. Sempre é possível recomeçar através da lei de emenda aí, gente. Encarnação. Oi? Então nós temos a oportunidade de retornar ao plano Terra. Aqui nesse seio bendito, escola regeneradora, nesse cadinho, que é um laboratório que vai depurar o nosso espírito. Cadinho é aquele alto forno de 5.000 graus centígrados, que você joga lá os materiais metálicos, né, para fazer uma liga metálica, o aço, o ferro, sei lá, e por aí vai. O cadinho, a Terra é um cadinho, é a escola. Não há fatalismo, como eu disse, né? Sempre é possível recomeçar. A vida devolve exatamente aquilo que emitimos. Nós plantamos o quê? Ou melhor, nós colhemos o que plantamos. E plantamos o que colhemos. Se você continuar colhendo mal e plantando mal, vai ser uma colheita ad eterna. Eu planto mal, colho mal. Planto mal de novo, colho mal. Não é isso? Lá está escrito o seguinte, que o bem é o agir de acordo com a lei divina. E o mal é aquilo que nós praticamos, as nossas ações, os nossos desejos, em contradição à lei divina, em desobediência à lei divina, à lei de amor e caridade. Então vamos lá. Agir em conformidade com a lei de Deus ela é universal, suprema e absoluta para a humanidade. A lei divina está escrita na consciência de cada ser, revelando uma intuição inata do certo e do errado. O entendimento da lei pode variar de acordo com as culturas e indivíduos. Então, o que é isso? Cada ser revelando uma intuição inata, não nascida, do certo e do errado. É aquilo que eu falei. Nós nascemos com o germe do amor e da caridade, da compreensão do bem e do mal. Intuitivamente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sim. Nós temos uma memória, nós temos um pensamento que emite ondas, que vibra, como falamos antes. E aí nós conectamos com as potestades divinas do alto e nós recebemos via intuição o discernimento do que é certo e do que é errado quando nós encontramos uma encruzilhada que não sabemos o que é certo ou o que é errado ou como agirmos. Nós oramos a Deus, pedimos aos espíritos superiores que nos inspire naquele momento para nós tomarmos uma decisão. Aí nós somos inspirados. Quando nós somos obedientes, é claro, e tenhamos fé, quando nós temos fé, aí nós vamos obedecer justamente aquela intuição, que é para nós agirmos conforme a lei divina, e vamos discernir o que é certo e o que é errado. E esse entendimento do certo e errado, do bem e do mal, ele varia de
cultura para cultura, de pessoa para pessoa. Entendeu? Na Índia, nós temos lá as castas sociais, só para dar um exemplo. E nessas castas sociais, nós temos os párias, que é justamente a ralé da sociedade. A sociedade lá é em castas, e vai elevando. Então, essas crianças que nascem dos párias, elas são jogadas na rua para o urubu comer. Pesquisem na literatura sobre a formação da sociedade indiana, vocês vão ver que está lá. Mudou bastante, mas ainda existe. Então, isso para eles é normal. Então, eles ainda não distinguem esse bem do mal nessa hierarquia, nessa escada social. Definição da lei divina. A lei divina é a lei de Deus, natural, única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela afasta. Uai, Francisco, espera aí, mas ela é escrita na consciência? É. E, peraí, mas a consciência de cada um é uma, claro. Cada um tem uma consciência de acordo com o seu desenvolvimento intelectual e espiritual. Quando o homem atinge um grau de evolução, e uma certa sabedoria, então a mente dele já está ali escrito aquele que pode fazer e o que não pode. Porque quando eu desenvolvo intelectualmente, eu tenho a capacidade de discernir mais do que aquilo que eu não sei. Se eu sou da área do direito, eu estudei uma lei. Se eu não tiver capacidade de interpretar aquela lei, como é que eu vou praticar aquela lei? Como é que eu vou colocá-la em prática? Eu tenho que interpretá-la. E aí eu vou ver se aquela lei é moral ou imoral, porque tem lei moral e lei imoral. Lei justa e lei injusta. Então aí eu posso, exceto as leis divinas, né? Que são inderrogáveis, imutáveis e infalíveis. É um deck que nós temos que ler. É nessa cartilha do Cristo Jesus. Lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, né, na pergunta 919, fala da perfeição moral. Essa passagem se deu num diálogo entre Allan Kardec e um espírito de verdade que nada mais é, nada menos do que Santo Agostinho. Vamos lá. Conheça-te a ti mesmo. É um meio prático e eficaz para resistir ao arrastamento do mal. Como é que aconteceu isso? O Kardec estava compilando o Livro dos Espíritos e fazendo pergunta a vários espíritos sobre o mesmo assunto. E ele chegou no Santo Agostinho e perguntou para ele. Santo Agostinho é tido como o pai da igreja, sabem, né? Então, Santo Agostinho, Kardec perguntou, Santo Agostinho, em palavras assim, aqui para o mundo de hoje, da agora. Eu não vou lá ler o Livro dos Espíritos para dizer o que está escrito lá. Está escrito isso que eu estou dizendo. O que devemos fazer nessa vida para melhorar mais, errar menos, ter uma vida mais feliz e praticar menos o mal, menos a injustiça? Santo Agostinho diz assim, olha, Kardec, eu vou plagiar, eu vou copiar um sábio da antiguidade. Quem? Olha o Sócrates aí de novo. O Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo, e aí você vai conhecer o mundo. Aí o Kardec falou, mas Santo Agostinho, como é que eu vou conhecer a mim mesmo? Ele falou, olha, eu vou te dar uma dica. Faça como eu estava na Terra, eu usava esse exercício. Ao repousar a cabeça, o travesseiro, você pergunta a si próprio o que você fez de bem e o que você fez de mal. O que você fez de caridade, o que você fez de mal a alguém. Aí Kardec falou assim, mas Santo Agostinho, eu tenho que fazer isso todos os dias? Ele disse, não, vocês aí na Terra são muito relapsos. Faz pelo menos de 2 em 2 dias, que se deixar passar, vocês vão esquecer. Pergunta o que você fez de certo, o que você fez de errado, se você prejudicou alguém, se você ajudou alguém, onde que você errou. Pois muito bem. E Kardec pergunta a ele mais, porque o Kardec era um homem das letras, era um homem, um pedagogo, um homem filósofo, ele sabia como elaborar as perguntas e o entendimento que ele tinha sobre a vida cotidiana, ele sabia como fazer as perguntas que pudessem nos ajudar. Aí Kardec disse, mas Santo Agostinho,
eu vou perguntar para mim o que eu fiz certo e de errado, mas o mal e o bem se confundem. Como é que eu vou saber o que eu fiz certo e errado? E Santo Agostinho disse, parou um pouquinho e disse, perguntar é o tribunal da sua consciência e ele vai te responder o que você fez de certo, você fez de errado. Aí Santo Agostinho, muito ladino, muito esperto, de uma capacidade de memória incalculável, disse, mas Santo Agostinho, tribunal da consciência? Ele disse assim, uai, mas quando o senhor fala em tribunal, remete-se a ter um juiz. Quando o senhor fala em tribunal, nos dá a pensar, a deduzir que há leis. Ele falou, pois então, as leis são as leis divinas, e o tribunal é sua consciência. Aí ele disse, mas quem vai julgar? Ele disse, você mesmo, é seu juiz. O juiz é você, o tribunal é você, o juiz. E as leis são as leis divinas. Aí Kardec silenciou e então passou a questionar sobre essa questão do conheça-te a ti mesmo, que é uma alavanca, é um processo, é um exercício infalível para você corrigir a si próprio. Ah, mas espera aí, Francisca, as leis divinas escritas na consciência, e como que elas são escritas? Através do desenvolvimento mental, espiritual, intelectual, que a gente vai chegar nesse ponto de ir absorvendo as leis divinas, do que é certo e do que é errado. Olha a capacidade desses filósofos gregos, Sócrates e Platão. Já nasceram com essa capacidade desenvolvida com as leis de Deus escritas na sua consciência. Porque vivenciaram por reencarnações sucessivas e foram aprendendo, foram burilando o seu espírito no laboratório da reencarnação. Esse é o conheça-te a ti mesmo. Nós sabemos que o autoconhecimento é a chave para evitar o mal e promover o bem. Santo Agostinho, está lá na pergunta anterior que nós fizemos, o comentário. E para fazer o autoconhecimento não é tão fácil. O autoconhecimento pode mudar o seu mundo e mudar a si próprio. Depois de você conhecer a si próprio, os seus limites, a sua capacidade, os seus pendores para o bem e para o mal, as suas possibilidades de realização que está no recôndito da sua alma, da sua capacidade intelectiva, dos seus sentimentos e da sua capacidade de agregar elementos construtivos do bem, aí sim, você está reformando a si próprio, fazendo uma reforma íntima. Está vendo um jogo ali que são quebra-cabeças. Conhecer a nós mesmos é quebra-cabeça. Tá certo? É a chave para evitar o mal e promover o bem. Efeitos na visão espírita do conheça-te a ti mesmo. O orgulho aí, está vendo na cabeça do homem? Ele tirou a cabeça e está analisando ali a sua mente, analisando a sua consciência. Estudar a si mesmo é a arte mais difícil, e é. Porque nós somos arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Eu não admito o mal na minha vida, eu não admito que eu mesmo pratico o mal. Eu estou sempre justificando o mal. O meu mal é a culpa do... Como é que chama a senhora? Hã? Dona Elizabeth, a rainha da Inglaterra. Está vendo? Eu sou sempre... Ela é culpada de tudo. É a rainha da Inglaterra, ela está poder todo sobre todo mundo. Então a culpa toda é dela. Tudo que eu faço de ruim. Desculpa, viu, Dona Elizabeth? Autoconhecimento, e nós vamos entrar aqui no livro do Hamed, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto. Para quem gosta muito de referência bibliográfica, está aí. Os livros do Francisco do Espírito Santo Neto nos diz o seguinte: os prazeres da alma. Autoconhecimento. Autoconhecimento, autoidentificação, uma visão interior. Os recursos estão no recôndito de nossa alma. Os recursos para nós conhecermos a nós mesmos, corrigir os nossos erros, está dentro de nós. E nós vamos buscando na medida em que nós vamos desenvolvendo. É como se nós estivéssemos fazendo uma caminhada
nós somos alpinistas, vamos subir uma montanha. Quanto mais você sobe, mais você enxerga o horizonte à frente. Quanto mais você sobe, até chegar no topo. Lá você vai enxergar todo o horizonte. Esse é o autoconhecimento. É de degrau em degrau. E para isso é preciso reformar os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos. Esquecer algumas coisas, lembrar outras, reformar outras e admitir outras dentro de mim que possam me ajudar na minha caminhada. Agora vem a fraqueza moral. Atribuir aos outros aquilo que eu falei, a nossa própria culpa pelos nossos atos. Atribuir aos outros a nossa culpa dos nossos próprios atos. Atribuir ao outro. A culpa é sempre do outro. Projetar as nossas sombras nos outros, nossos demônios internos, os nossos próprios desequilíbrios para escapar da responsabilidade. É isso que nos diz o Hamed. Lá no livro, As Dores da Alma. E já não é nos prazeres da alma, é nas dores da alma. Porque tem 2 livros dele. Entendeu? Então nós projetamos os nossos impropérios no outro. O outro é sempre culpado. Porque eu quero desvencilhar da responsabilidade dos meus atos, eu jogo a culpa no outro. É sempre o outro culpado. Tem que ter um bode expiatório. Você sabe a origem desse fenômeno, dessa expressão bode expiatório? Lá no Antigo Testamento, lá entre nos primórdios da civilização, entre o povo de Abraão, entre o povo de Moisés, eles usavam emular um cordeiro para oferecer a Deus e derramar o seu sangue para liberar os seus pecados. Daí o cordeiro, bode expiatório, para expiar a culpa e os pecados deles. Por isso que tem o nome, por isso que surgiu essa questão do bode expiatório. Lei de destruição e lei de progresso. Acho que dá tempo de eu terminar. São conceitos relacionados à lei de destruição, o bem e o mal. Eles estão diretamente imbricados, relacionados com a lei de destruição e conservação, com a lei de progresso, que está lá no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, das leis morais, das leis divinas. Então, são conceitos relacionados às leis de destruição e de progresso, processos naturais de transformação, renovação e equilíbrio para a evolução global, cujo termômetro é a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. Muito chique, né, essas leis. Elas são todas imbricadas, são todas colorário uma das outras. Exemplo disso aí, Francisco. Vamos tomar, por exemplo, o tsunami lá na Indonésia, que ceifou muitas vidas, deu um prejuízo material enorme. Aquilo ali é a condensação dos pensamentos e desejos de um povo pela lei de atração. Eles se reuniram naquele país, na Indonésia, e tiveram ali então um expurgo, um resgate, através do desencarne na enchente, no tsunami, que varreu tudo. É um mal? Aparentemente é um mal. Mas foi para limpar a psicosfera da Terra, limpar o plano Terra. Não é limpar no sentido de considerar aquele povo um lixo, não. É para o próprio desenvolvimento deles. Porque quando eles reencarnaram, eles pediram e assumiram esse compromisso de estar naquele momento ali para poder expurgar os seus pecados, o seu mal. Deus não castiga ninguém. Então, foi ali por força de um karma coletivo, uma dívida coletiva. E assim acontece nos tsunamis, nos maremotos, nos desencarnes coletivos. Certo? Opa! Isso aqui é um dado que eu trouxe que nos paira a mente, sabe, senhor Dimar? Para na mente muitas vezes, a gente perguntando, se nós temos uma pessoa, um homem afeminado, ou o contrário, na nossa casa, isso é um mal? O que é isso? Isso é um karma? Isso é o quê? E muita gente até não convive bem com isso, não aceita a diferença.
não aceita aquela pessoa do gênero, do mesmo gênero, que tem uma tendência para o outro gênero. Isso acontece muito. Então vamos ver o que a doutrina espírita fala. Tanto é que eu coloquei o símbolo lá, tá vendo? Espiritismo versus homossexualidade. O que tem a ver isso com bem e o mal, Francisco? Tem sim, porque muita gente reputa isso como um mal. E não é um mal. Vamos entender? Está lá na pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Pergunta 200. O espírito é assexuado, ele não tem sexo. Não tem sexo como entendemos. Como entendemos. Quer dizer, deixa em aberto para nós, imaginamos que no mundo dos espíritos há sim simpatia, afinidade, há desejo um para com os outros. Olha que interessante. Não, quer dizer que o espírito não tem sexo, mas como nós entendemos, o sexo depende da organização física. Quer dizer, para existir sexo tem que ter o homem e a mulher, o feminino e o masculino. Se depende da organização física, na figura de homem e de mulher, do sexo masculino e do sexo feminino, destarte, ou melhor, dessa forma, o espírito troca de polaridade para a sua evolução. É tendência natural da alma, não é um mal. Doença ou castigo de Deus. Quem disse? Divaldo Pereira Franco. Ele é Joana de Ângeles. Hábitos e crenças. É necessário reformarmos a nossa vida, saber por onde estamos pautando a nossa crença, a nossa fé, como é que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio em busca de conhecimento, em busca de uma fé raciocinada, de uma fé que me convence daquilo que é certo, que jamais vai ser abalada. Diz o Kardec, através do Espírito de Verdade, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Aquela fé que você tem, ninguém tira. Você se convenceu porque ela está alicerçada na verdade, nos conceitos divinos dos pilares da verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Jesus, está lá em João 8,32. E depois o Kardec diz mais através do Livro dos Espíritos, lá no Espírito de Verdade. Irmãos, amai-vos, primeiro mandamento. Instruí-vos, é o segundo. Então, é através do conhecimento que nós vamos liberar das trevas da ignorância, principalmente quando estamos buscando uma religião, buscando uma doutrina, buscando entregarmos a uma causa do bem, da caridade, evitando o mal. É necessário afastarmos das nossas vidas hábitos e crenças, crendices, avoengas, velhas, ultrapassadas. O homem velho com pensamento lá no passado distante, que descansa nos porões da memória. É preciso que nós volvemos ao presente e acordemos, despertemos. Hábitos e crendices avoengas que nos são impostas, maquiados de supostas verdades, tornando-nos robôs escravos. É porque não apareceu ali, mas tem, viu? Nós nos tornamos robôs escravos, olhando só para frente, como a lavagem cerebral. Nós somos abduzidos, tomados na nossa consciência, e muitas vezes algumas doutrinas, algumas religiões não nos deixam pensar, nos coopta, nos arrastando para as fossas abismais da ignorância, onde eles possam nos dominar cada vez mais e nos fazer de joguete, de robôs. Despertemos, usemos o nosso discernimento. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o renascimento para tornarmos homens bons e livrar do mal, temos que renascer. E o renascimento nos dá essa possibilidade. Não é isso? Jesus é que disse.
E não vou contar aqui a passagem de Jesus com Nicodemos para não avançar o tempo. Ampliar a consciência, está lá também no livro do Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Educar as emoções, sentimentos e renovar atitudes. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, não vai dar certo. Mateus 9,16. Viverem bem, sabedoria, alegria, desapego, paciência, afetividade, respeito, liberdade, lucidez, humildade, compaixão, coragem, compreensão e perdão. Isso é viver com o bem. Obstáculo do progresso moral. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo. Certo? Pois o intelectual, ele desenvolve sempre. O homem pode ser ruim ou bom, mas intelectualmente ele desenvolve. Agora, moralmente, ele às vezes fica para trás. Nossos demônios internos, né? Crueldade, orgulho, crítica, ilusão, preocupação, vício, solidão, mágoa, egoísmo, culpa, ansiedade, insegurança, inveja. Esses sentimentos venenosos causam ansiedade e depressão. Quando estamos doentes, procuramos remédio, procuramos médico, fazemos simpatia, vamos na casa espírita tomar passe, viramos ali fregueses dos passes na casa espírita, vamos todo dia no padre confessar, fazemos vários tipos de busca de tratamento, mas esquecemos de eliminar aquilo que está dentro de nós, que é a tendência para o mal. Né? Nós não procuramos renovar a atitude, eliminar assim a verdadeira causa dos males e das doenças, cujos males são, cuja causa são o orgulho, a cólera, a irritação, ansiedade, inveja, cobiça, egoísmo, vaidade e avareza. O nosso perispírito registra todas as nossas ações. E no futuro nós vamos então colher os frutos daquilo que plantamos através daquelas impressões que estão ali gravadas no nosso perispírito como se fosse um gravador. E o que acontece? A mente deturpada, a alma doente, espírito transfúgido do dever, relutam a aceitar o imperativo da redenção. E vira isso aí que vocês estão vendo. Ó. Isso é o perispírito do espírito que só viveu na maldade. Olha o que aconteceu com ele. E para finalizar, nós temos aqui o culto evangélico no lar, que é a saída para uma vida de renovação, de entendimento e de harmonia e de estar sempre ao lado de Jesus, sobre a sua égide, sobre a sua proteção e os seus braços acolhedores. Então, o culto evangélico no lar, ele abre as portas para que os espíritos superiores adentrem a nossa casa e nos ajudem, façam uma asepsia dentro do nosso seio familiar, nos trazendo os elementos necessários, vibracionais, para que nós possamos ter um padrão vibratório mais elevado, em consonância com a mente do Cristo, com a luz do Cristo. E assim, eu agradeço a todos. Eu fiz aqui, mas não deu tempo, infelizmente. Diretrizes para a prevenção contra o mal na doutrina espírita. Mas ainda assim, eu vou dar para vocês, cada um tira um papelzinho, eu ia pedir para cada um ler e nós comentarmos. Aí só tira um e pode puxar aí que vai sair. E dá para cada um. Tá? Eu agradeço a gentileza dos senhores, suportar essa voz de taquara rachada esse tempo todo, ressonando nos seus ouvidos, estragando a bigorna e o martelo nos ouvidos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e que nós voltemos para casa melhores do que aqui chegamos. Obrigado, tenham uma boa noite. Agradecemos nosso irmão Francisco pela condução dos trabalhos da noite, né? Espero que todos tenham absorvido bem tudo que foi dito, a importância de avaliarmos, né, bem a nossa mente para saber o que nós estamos fazendo de bem e o que nós estamos fazendo de mal. Porque só com a autocrítica, vamos dizer assim, né,
nós vamos conseguir nos aperfeiçoar no dia a dia. Nós temos alguns avisos. A campanha Natal Fraterno está pedindo a doação para o Natal das famílias, né? Caixa de bombom, panetone, refrigerante, frango. E é importante que todos tenham, olhem com bastante cuidado sobre a validade, porque como vão ser entregues no final do mês de dezembro, né? Que a validade seja suficiente até lá. Aqueles que não quiserem doar alguma coisa dessas, né? Pode doar em dinheiro. É só fazer o Pix em nome da fraternidade e colocar Natal das Famílias. Mas esse Pix deve ser feito até amanhã, para que dê tempo de comprar as coisas necessárias para o Natal das Famílias. É importante que todos participem dos estudos da casa. E tem 2 estudos muito importantes, um que se realiza nas quartas-feiras, de 19h45 às 21h15, que é a introdução ao estudo do Espiritismo. Este é voltado mais para aquelas pessoas que estão iniciando na casa e pretendem pegar alguma tarefa dentro da casa. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e introdução ao estudo do Espiritismo. Aos domingos, de 8h45 às 10h15, já tem o estudo do Evangelho Reditivo, que é um estudo mais aprofundado para aqueles que querem aperfeiçoar os conhecimentos no Espiritismo. O estudo é baseado no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, né, de Allan Kardec, e no Evangelho Reditivo, que é editado pela FEB. Então, aqueles que quiserem participar, estejam à vontade de procurar na casa, né, nos dias e horários citados aqui. Nós vamos ter o encerramento daqui a pouco, e aqueles que se sentirem necessidade de tomar o passe, podem se organizar em fila aqui à direita, logo após a prece. É importante lembrar que todos já recebemos as energias que nos são destinadas durante os estudos aqui. Então, somente aqueles que acharem necessário vão tomar o passe, e também aqueles que estão em tratamento. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos fortaleça em nossa caminhada, que nos permita o autoconhecimento, nos permita entender tudo aquilo que fazemos de bem e de mal, e que possamos estar sempre atentos em não cometer nada que contrarie as leis divinas, e buscando sempre fazer o bem, praticar o amor, amparando todos aqueles que estão à nossa volta, fazendo tudo aquilo que for necessário para que todos que estejam próximos a nós se sintam bem, se sintam amados, se sintam encorajados para ter uma vida tranquila e serena. Que Jesus abençoe a todos os corações, fortaleça a todos e estejam com todos a cada instante de suas vidas. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos e que todos possam retornar ao lar em segurança.